E aí galera, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema hoje é Fala Mais Que a Boca. Roda a vinheta. Falar é importante demais na igreja. Seja em grandes reuniões de cultos com 300 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas ou mais, Jesus nos leva a falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ou ouvir a mensagem de Cristo. Nós vamos ouvir quando alguém fala. Então falar é muito importante, sem dúvida que é. Nós precisamos estar atentos o como falar, porque dependendo da reunião, dependendo do formato, falamos de maneiras diferentes. Quando nós estamos numa reunião grande, um culto, o pregador, ele vai falar 40 minutos, 1 hora, e é assim que vai acontecer. Mas numa reunião pequena, uma célula, um grupo pequeno, é muito importante que todos falem. A Bíblia nos ensina isso. O apóstolo Paulo, ele diz que quando nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem outra língua, outro tem interpretação. O propósito de Deus nas nossas reuniões é que todos compartilhem o dom que tem. É aí que tem alguns momentos que tem gente que fala mais que a boca. E ele não percebe que fala demais normalmente. E nem sobra espaço para outros falarem. O que é um problema até maior do que a pessoa falar demais. Não dá tempo de outros falar. Seria como uma mão, a mão direita, querer fazer a função do corpo todo. Vai ter momentos que essa pessoa que fala mais que a boca, ele fala, não faz muito sentido o que ele está dizendo, e ele vai se perdendo, e ele abre um parênteses, se perde no parênteses, sai do assunto principal, fica um negócio assim esquisito, meio mico, que já é ruim. Agora, é também ruim quando esse irmão que fala mais que a boca, ele fala coisas coerentes, ele fala coisas boas, só que ele fala demais, fala muito, às vezes cria um ambiente no grupo de que ele falar já basta. Se ficar essa atitude no grupo de que só ele fala tá bom, isso também é muito ruim. A mão direita fazer a função do corpo todo, isso é muito ruim. Todo o corpo precisa funcionar. Então, eu quero estimular você, ajudar os irmãos que falam muito a serem mais concisos. Cada um fala de um jeito, cada um fala de uma maneira, mas é muito importante que isso aconteça. Às vezes até no culto isso acontece. Alguém vai dar um testemunho, ou ele vai liberar uma palavra profética e a pessoa fala demais. Demais. Quando isso acontece uma vez, 2, 3, 4, 5, com o passar do tempo, principalmente em grupos menores, as pessoas param de vir, a igreja fica chata. E muitas vezes a pessoa está lá numa boa intenção, mas a igreja não está sendo edificada. Pelo contrário, está sendo destruído o que outros estão construindo. Nós precisamos ter um olhar atento para essas coisas. Mata o mover do Espírito na célula. Nós estamos ali compartilhando, um fala, o outro dá um testemunho e aquele momento de presença de Deus acontecendo. E aí aquele irmão que fala muito, ele mata o mover de Deus. A unção do Senhor não flui mais. Isso é um problema sério. Nós precisamos ensinar os irmãos. O ambiente da célula é muito importante para que o Espírito flua. Muitas vezes nós estamos sendo alimentados por Deus através da palavra, e esse irmão que fala muito acaba com isso tudo, embora esteja sendo legal, mas acaba de um jeito ruim. Já aconteceu comigo, liderando uma reunião de um grupo pequeno, de uma célula com 10 pessoas, tem uma pessoa que fala muito e não para de falar, e aí antes que mata tudo que Deus está fazendo naquela reunião, eu me coloco de alguma maneira assim, portanto, dando meio que a dica para a pessoa, né? Vamos encerrar. E às vezes que eu fiz isso funcionou, deu certo. A pessoa tá falando, eu dou uma olhada, passo uma cara assim, né? Sendo assim, joga uma palavra dessa e a pessoa percebe e caminha para concluir o que ela tá dizendo. Normalmente dá certo. Tem um pastor que eu conheço que ele falou que ele faz um outro jeito que eu achei muito legal também, muito criativo. A pessoa tá lá falando, não para, ela fala. Quando ele parar para respirar, para pegar ar, ele fala: "E você, irmão? O que você acha?" Enquanto o outro lá tá respirando, e aí o outro já começa ali, todo mundo percebe o que tá acontecendo, né? Normalmente só a pessoa que fala muito que não percebe. É uma maneira também que você tem de um jeito bem humorado, contornar a situação. E se for o caso, já aconteceu comigo também, de eu falar claramente, falar: "Querido, conclui o que você tem para dizer, porque os outros irmãos precisam falar também." E tá bom. E aí vai lá e acaba
dizendo de uma maneira mais sucinta o que ela quer falar, para que os outros também participem. Nós temos várias maneiras de fazer isso. Pode ser fora do horário da reunião, dar um toque depois, falar, olha, fica atento para você não falar muito, porque isso toma o tempo dos outros irmãos e tal, embora seja uma bênção ouvir você falar. A gente fazendo isso, nós estamos edificando a igreja para ser cada vez mais proveitosa a reunião. Tem também, às vezes, depois que a reunião acaba, depois que o culto acaba, que aí nós vamos para a comunhão, vamos comer alguma coisa e às vezes tem aquela pessoa que ele fala e só ele fala e tá todo mundo ali querendo conversar e contar alguma coisa da semana que aconteceu no trabalho. A gente precisa dar um toque também para esses irmãos que esse momento da comunhão é para todo mundo participar. Deus vai te dar sabedoria para você abordar esses irmãos de uma maneira descontraída, de uma maneira cheia de vida, para que a igreja não fique chata e todos tenham o prazer de estar ali e sejam de fato edificados. Eu sou o pastor Rogério, eu não quero igreja chata.